Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou o Henrique, sou médium ostensivo, palestrante espírita. E eu sou Vitória, nutricionista, mestre em saúde hepática e metabólica. Nós somos noivos e em conversas no dia a dia a gente percebeu que o mesmo assunto sendo abordado de formas diferentes, ela com o âmbito nutricional e a vivência no dia a dia de consultório, eu com a questão mais espiritual e minhas vivências dentro de um centro espírita, a gente viu que o assunto, apesar de ser abordado de formas diferentes, eles eram muito sinérgicos. Então a gente trouxe aqui para vocês no canal dessa forma para a gente poder expandir um pouco mais o nosso conhecimento. E hoje o tema do nosso vídeo é sobre vulnerabilidade. É interessante que eu queria até que você que estivesse nos assistindo agora refletisse um pouco. Você tem dificuldade em abrir os seus problemas, as suas questões, as suas aflições, as suas emoções e compartilhar isso com alguém? Com algum familiar, com algum amigo, com um profissional, por que não? Eu sinto que as pessoas hoje elas estão cada vez mais se fechando dentro daquele sofrimento, dentro daquela dificuldade e achando que é feio sentir aquilo, que é uma vergonha, que é uma fraqueza, que, enfim, ela fica muito refém daquela situação e acaba não procurando uma ajuda e aquilo, enfim, pode se tornar um grande problema. Você, na sua vivência, no seu dia a dia de consultório, sente que os pacientes têm essa resistência, ficam com vergonha, às vezes chega lá, eu queria emagrecer, mas tem vergonha, tem receio. Como é que você lida com essa situação? Como é que você tenta extrair do paciente? Sim, esse ponto aí tem muitas discussões, né? Porque eu percebo na primeira consulta e eu percebo em todo o acompanhamento esse receio, às vezes a vergonha. Então, na primeira consulta, as pessoas falam o objetivo sempre com mas, né? Assim, eu quero emagrecer não porque eu sinto vergonha no meu corpo, mas isso, aquilo, certas situações aconteceram. Então, assim, ela quer mostrar o problema, mas ela dá a volta ao mundo só para falar do problema. E é muito importante, primeiro, a gente identificar que está com problema. Segundo, ir atrás de profissionais que vão te auxiliar, pessoas, né? Ter uma rede de apoio para isso. E aí, jogando para o lado da nutrição, você precisa ser muito sincero com o profissional que te atende, com o nutricionista, porque durante a consulta, muitas vezes eu me deparo com uma rotina perfeita. E lógico, eu não falo paciente, mas assim, é aquela rotina que eu penso, nossa, mas se tá tudo assim, tá tudo ótimo, né? Tá tudo bem. Por que nós estamos com esse problema se a rotina que a pessoa acabou de me relatar não tem nada a ver com esse problema? Então eu vejo que muitas vezes os pacientes vão mentindo pra falar. E eu não tô ali como profissional pra julgar. Eu não tô ali pra dar nota, falar, nossa, ó, você de 0 a 10 tá 5. Ah, você de 0 a 10 tá 8. Não é uma competição, não tô ali. Eu sei que às vezes a gente vê até o orgulho da Nutri, né? Certos comentários no Instagram, mas eu não sou muito dessa pegada. Eu falo que eu não tô lá pra dar nota pra ninguém. Estou lá para te ajudar a chegar no seu objetivo. Então, eu sinto essa dificuldade de ser sincero até com o profissional. Então, na primeira consulta, eu sei quando o paciente está falando a verdade ou quando ele está dando uma enroladinha para eu achar que o problema é mais controlado do que. Mas você acha que isso acontece por que exatamente? Porque eu acho que, no meu ponto de vista, tem duas possibilidades. A Aham. primeira possibilidade é ele estar mentindo porque ele não quer parecer fraco, Uhum. ele não quer parecer que ele não consegue, ele não quer parecer que, sei lá. Mas tem um outro ponto também que eu acho que acontece, e eu vejo pessoas assim nessa linha, que não é nem que ela não queira parecer fraca, mas ela enxerga
que ela faz coisas que na verdade ela não faz. E aí ela conta pra você aquilo que na cabeça dela é a realidade, só que na prática não é. Só que, é igual a gente falou no outro vídeo sobre essas questões do belisco. A pessoa fica assim, eu passo a tarde inteira sem comer. Sério que você passa a tarde inteira sem comer? Quando ela vai ver, ela beliscou um negócio aqui, um negócio ali, um negócio... Mas pra ela passou a tarde inteira sem comer, porque ela não sentou para Pra comer. fazer a refeição. Então, às vezes a pessoa não quer nem parecer ser fraca, mas ela passa uma realidade que pra ela, na mente dela é realidade, mas na prática não é. Não, com certeza. E assim, às vezes ela passa o que ela planejou fazer e não o que ela de fato fez. Né? Então, assim, ela sabe lá no fundo o que ela deixou de fazer ou não. Mas às vezes só instigando, perguntando, que eu vou pegando os detalhes que ela tá ignorando, né? Eu falo que não tá mentindo, tá omitindo. Então tem certas coisas, se eu não perguntar, o paciente não vai trazer, mesmo sendo um ponto questão para ele. Então eu sinto, e durante o acompanhamento, isso é muito comum também de acontecer. Pacientes que não querem ir na consulta porque não fizeram o que nós planejamos ser feito. Então, por exemplo, passou na primeira consulta, tem todo um planejamento, eu trabalho via acompanhamento, durante o acompanhamento tem algumas outras consultas. E aí, nas demais, se algo que combinamos saiu fora ali do controle, o paciente não quer ir na consulta. Na hora que o paciente está em acompanhamento e eu vi ali cancelado, por exemplo, vou atender amanhã. Vejo a minha agenda de amanhã, né? Sempre no dia anterior. Já vejo, tá em acompanhamento, eu mando mensagem. Você não tá indo porque realmente apareceu um imprevisto, alguma coisa aconteceu, ou por outro motivo. Doutora, mas sabe o que é? Nossa, nem perca seu tempo, porque eu não fiz o que a gente combinou, porque então eu vou começar a fazer e aí eu vou na consulta. E aí quando eu falo pro paciente, meu bem, se tivesse tudo certo, você ficaria na sua casa. Porque eu tô aqui, uma via de resolver um problema. Se estivesse tudo bem, você nem ia atrás de um nutricionista, certo? Então, assim, a gente não tem essa tendência de... Tudo bem, um check-up a gente faz. Mas a gente não faz um acompanhamento próximo com o médico se a gente não tem nenhum ponto a ser analisado. Então, se está tudo bem, aí se justifica. Agora, dando errado, aí que a gente precisa se ver mais ainda. Então, de vez em uma consulta, a gente vai acrescentar mais uma aí no meio do caminho. Então, é agora que a gente vai conversar e, normalmente, essa chamadinha faz muita diferença. Eu mandar mensagem porque ela volta atrás. Nunca tive nenhum paciente que não voltou atrás. Então eu vou amanhã. Então, não cancela não. Vamos confirmar agora a consulta. Semana passada tinha uma paciente que me respondeu: doutora, desculpa de não estar atingindo a sua expectativa. Eu falei, meu bem, que isso? Não precisa nem pedir desculpas, né? Você não tem que pedir desculpa pro profissional, atingir uma expectativa. Primeiro que a expectativa tem que ser do paciente. Ele precisa querer chegar no resultado, não do profissional que está acompanhando o paciente, né? A gente sempre tá na torcida e eu sempre quero muito que chegue no resultado. Mas eu me controlo para não querer mais que o paciente, né? Então, eu vejo esse sentimento de culpa e aquela coisa de, nossa, eu já não fiz, vou continuar não fazendo, tá dando tudo errado, vou abandonar, tá vendo? Tá dando errado, então eu não vou na consulta. É aí que você precisa ir. É aí que você não pode abandonar o barco, é aí que a gente tem que ver o porquê que não tá dando certo na prática, porquê que o planejamento não tá sendo praticado de fato. É aí que você precisa ficar mais ligeiro e não o contrário, né? Então eu vejo muito isso. E falando até pro seu lado, a gente já conversou sobre isso, mas entrar no espiritismo é mais pela dor, né, do que pela felicidade. Então as pessoas buscam muito o centro espírita por conta de alguma coisa de ruim que aconteceu ali na vida. Essas pessoas com certeza se abriram em algum momento, às vezes com um familiar, com um amigo, aí esse amigo levou, poxa, eu tô indo lá no centro espírita, vamos comigo, tudo. Ou ela passa na frente, né, alguma coisa acontece, tem uns trabalhos fraternos ali. Eu queria que você explicasse um pouco como que é essa recepção, porque eu sei que antes das palestras tem um momento, né, vocês deixam 1 hora antes de todas as palestras para ter
um momento aberto, quem chegar lá, quiser pedir ajuda, tudo, isso faz parte, né, da vida do espiritismo, não é só no centro que a gente frequenta. Então, se a pessoa quer procurar uma ajuda, como que ela faz isso dentro do centro espírita? Porque às vezes ela está nos assistindo aqui, não tem um amigo que leve, né? Como que ela faz isso dentro de um centro? Olha, primeiro passo é você descobrir qual o centro mais próximo da sua casa, né? A gente fala muito de centro, do espiritismo, porque é a nossa vivência, né? Eu imagino que dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica também deva ter alguma coisa nessa linha, mas a gente não fala por não ter conhecimento e não por achar que está errado, tá? É bom deixar isso claro. Então, falando do espiritismo, localiza um centro próximo à sua casa, tem um com certeza. É que a doutrina espírita ela tem muito por esse caráter não ter grandes placas, grandes... É uma doutrina que visa outra coisa. Então, dificilmente você vai ver um centro espírita com aquela fachada impecável, aquele negócio imponente. Não, é um outro perfil, mas tem. Então, procura onde tem. Segundo passo é você ir aberto à conversa. Por quê? É interessante que eu vou voltar só um pouquinho. 5.500 anos, 5.300 anos atrás. Isso já vem desde lá atrás, quando o Krishna falava muito sobre essa questão de conflito pessoal mesmo. De quando você está numa situação, você enfrentar os seus oponentes que na verdade são os seus defeitos, vamos dizer assim, os seus pontos de melhoria. Isso há 5.300 anos atrás, lá no Bhagavad Gita. Também não vou entrar tantos no aspecto aqui, porque senão vai tomar muito tempo do vídeo. E a gente vê que dali para frente, outras religiões, outros povos vinham falando disso também. Sobre você se transformar internamente, sobre você olhar para dentro de si. E veio Jesus Cristo depois e trouxe o que para nós? Exatamente isso. Quando ele falou, depois de 400 anos que o povo hebraico não tinha um profeta, vamos dizer assim, veio Jesus Cristo e subiu ao monte e todo mundo ficou assim, nossa, o que ele vai trazer de novo pra gente? E aí ele falou o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles será o reino dos céus. E a gente fala muito de pobre de espírito como se fosse algo negativo, porque é um vício de linguagem, mas não. Um pobre de espírito é aquela pessoa que sabe que nada sabe. É aquela pessoa que é humilde o suficiente para falar, não sei de nada, vou ouvir e vou aprender. Então, esse ponto é muito importante quando você chega no atendimento fraterno dentro de um centro espírita, você entender que você está ali porque você vai aprender. E é interessante que a pessoa que está te atendendo naquele atendimento fraterno também está ali para aprender, porque ela também não sabe de nada. Então, todos nós estamos numa grande jornada de aprendizagem. Esse ponto tem que ficar claro para todos nós. Então, localize um centro espírita, seja humilde o suficiente para saber que você precisa aprender, que você precisa de ajuda. E no atendimento fraterno, a pessoa que está te atendendo, ela vai conseguir extrair de você o melhor. Por quê? Porque ela é preparada para isso, ela é treinada para isso e ela está acompanhada de uma equipe espiritual que vai intuir ela a fazer as perguntas certas, a tocar nos pontos certos, a entender, a explorar. E vai ser, como o próprio nome diz, um atendimento onde a pessoa vai abrir os braços para você e vai te acolher. Vai abrir os braços para você e vai te abraçar, literalmente. Só que para ela fazer isso, você precisa, igual você trouxe nos seus casos, a pessoa precisa ser sincera, ser transparente. Sim. Você está ali no centro espírita porque você está se sentindo de uma determinada forma porque aconteceu alguma coisa em você. Só que chega no atendimento, você mente, você não fala a verdade, você tenta trazer uma situação que na verdade não existe,
você quer esconder aquilo, aí você, não, eu vou segurar para mim. A pessoa que vai te atender, fazendo atendimento fraterno, ela está preparada, ela está treinada, ela tem espíritos que vão intuir ela ali, só que ela não tem uma bola de cristal para adivinhar tudo que acontece na sua vida. Então você precisa ter a sinceridade para abrir, para você poder falar, para você poder pôr para fora, e ninguém está ali para te julgar. A pessoa que é treinada para fazer esse tipo de coisa é uma pessoa que já passou numa escola de médiums, já se formou, já tem cabedal suficiente para poder atender. E se ela já se formou, já tem cabedal, se ela é instruída, ela sabe muito bem que ela não é melhor do que você para poder te julgar, para poder apontar o dedo. Não, ela está ali para realmente poder entender e te encaminhar, porque existem vários trabalhos dentro de uma casa espírita aí, dependendo da sua necessidade, ela vai te encaminhar para um, ela vai te encaminhar para outro. Então, ela precisa saber o que se passa com você. Mas o primeiro ponto, assim, realmente mais importante é você ser um pobre de espírito, que é você realmente entender que você está passando por aquela situação para aprender algo. E esse aprendizado passa por antes você entender que você não sabe de nada e que você vai realmente construir essa fortaleza, vai construir essa consciência, vai construir essa noção com o passar do tempo, com realmente a prática, com realmente a vivência, com realmente ali um novo entendimento, uma nova página que você vai escrever. E tudo isso é um processo, mas que antes, de fato, é importante você passar por esse filtro, essa tomada de consciência de que realmente você precisa, antes de sair gritando aos quatro ventos, você precisa olhar para dentro de si e entender que você tem muito mais a aprender do que a ensinar. Todos nós, sem exceção, temos muito mais a aprender do que a ensinar. Isso é fundamental para o nosso crescimento. E estava refletindo aqui, hoje em dia, com as redes sociais, e a gente já conversou sobre isso em outro vídeo também, né? Ajuda, às vezes atrapalha também. Mas as pessoas passando muito a rotina delas, sejam mais conhecidas ou menos conhecidas, as pessoas mostram cada vez mais a rotina. Então a gente tem a sensação que muitas pessoas dão conta de muita coisa. E aí a gente fala, meu Deus, mas como que eu não consigo dar conta disso tudo, né? Às vezes eu tenho uma demanda menor do que fulano que tá postando ali no Instagram, mas nossa, ele acordou 5 horas da manhã, já correu, já estudou, já fez a oração, já escreveu um livro e eu só tô levantando da cama. Então, assim, eu vejo que esse sentimento vai piorando quando a gente fala de ansiedade, depressão. Eu acho que realmente a gente estar ali muito atento nas redes sociais, ficar muito de olho na rotina das pessoas, nos traz essa sensação de não dar conta. Com certeza. Então, quando a gente trabalha dentro das consultas, a gente traz a sua rotina. Então, quem tem que entrar na sua rotina é o profissional, não você tem que entrar numa folha perfeita do que tem que ser feito ou não. Então, qual vai ser a melhor atividade física, a frequência, como que vai ser a parte das suas refeições, se vai ser de 3 em 3 horas ou não, isso vai depender de você, da sua vida, do seu trabalho, da sua família, de tudo que envolve a sua rotina. E em relação à ansiedade, depressão, vocês que têm o trabalho lá no centro focado nisso, você vê que está aumentando ou diminuindo? Até uma curiosidade, você acha que tem cada vez mais frequentadores aí no trabalho ou não? Aumentando muito. Aumentando muito. Infelizmente. Você tá chegando cada vez mais tarde em casa. Tá ficando mais tempo lá. Tá aumentando muito, infelizmente. E você, antes de entrar nesse ponto mais a fundo, você tocou num detalhe que é muito interessante, que acontece dentro da casa espírita com trabalhadores do centro e que não deveria acontecer. Okay. A gente sabe, né, por exemplo, o trabalho mais famoso aí de um centro espírita, quando a gente fala de quem não é espírita, sabe que acontece a psicografia. Sim. Tanto que no domingo de psicografia é o domingo mais cheio da nossa casa
É um domingo onde mais da metade dos frequentadores não são espíritas, mas vão lá pedir a psicografia do ente querido que já retornou à pátria espiritual. É o trabalho mais visado, vamos dizer assim, não estou achando uma outra palavra, é o trabalho mais visado, é o trabalho mais conhecido de toda a casa espírita. Naturalmente, por ser o trabalho mais visado, acaba sendo um trabalho onde pessoas que entram na escola de médiuns entram com vontade de aprender a psicografar. E a pessoa fala, não, eu comecei a fazer a escola porque eu quero aprender a psicografar. Entendi, já vem com aquele objetivo. Já vem com o objetivo, só que ela não sabe. Como ela ainda não estudou sobre mediunidade, como ela ainda não desenvolveu ali a parte prática, ela não sabe se ela vai desenvolver de fato essa mediunidade da psicografia. Ela não sabe se ela vai conseguir fazer. E aí, ela olha, acabou de entrar no centro espírita, começou hoje a escola de médiuns, ainda tem toda a escola pela frente, mas ela começou hoje. Ela não psicografa, mas ela vê uma pessoa que já está no centro há 10 anos, que já trabalha há 10 anos em psicografia e não sei o que já está envolvido na casa. Por que esse cara psicografa e eu não? Como esse cara dá conta de psicografar e eu não dou? Aí ela vê que essa pessoa está psicografando, também faz palestra. Ué, mas esse cara psicografa, faz palestra e eu não faço nada? Aí o que acontece? A pessoa se frustra. A gente tem vários casos de pessoas que largam a escola de médiums no meio do curso porque olham e falam: o que eu estou fazendo aqui? Não faço nada. Não psicografo, não palestro, não faço incorporação, não faço doutrinação. Puxa vida. Cara, você está no meio da escola de médiums, você quer ter a mesma amplitude, você quer ter o mesmo conhecimento de uma pessoa de 20, 30 anos de uma casa espírita? Pera um pouquinho. Mas a pessoa fica com esse tipo de comparação e ela larga no meio. Às vezes ela termina a escola de médiuns, mas ela ainda está começando a engatinhar de fato no trabalho mediúnico e aí ela larga porque ela acha que ela não está desempenhando o que a outra pessoa desempenha. Isso acontece muito dentro da casa espírita. Infelizmente, a gente perde várias pessoas com um potencial gigantesco de trabalho mediúnico porque ela ficou se comparando com uma outra pessoa do lado que dava conta de várias coisas e ela não dava. Isso é bem delicado. Mas do que você falou, está aumentando e muito, infelizmente, as pessoas que passam lá no nosso trabalho. O nosso trabalho ele funciona 5 quintas, a quinta-feira às 20 horas, né? O encontro do Bezerra de Menezes. A pessoa, quando ela é encaminhada para esse trabalho, ela passa em 5 quintas. Após a última quinta-feira, ela passa num novo atendimento fraterno, que se houver a necessidade, ela é encaminhada para mais 5. Infelizmente, a gente está com um índice de reincidência gigantesco. Não é 100%, mas é muito próximo, de pessoas que passam 5 vezes e voltam mais 5. Entendeu? É complicado esse tipo de coisa. E pessoas que não completaram as 5 ainda, mas que chegam, então toda quinta-feira a gente tem gente nova chegando pro trabalho. É um trabalho que, eu digo que infelizmente está crescendo, por mais que a gente está lá para isso, nós estamos lá para atender as pessoas que chegam e a gente atende a todas. Tem 50 pessoas para passar hoje, a gente atende com o mesmo amor, com o mesmo afeto, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação que se tivesse só 5. Não tem problema, é mais desgastante pra gente, a gente fica mais tempo, eu chego mais tarde, igual você falou, mas a gente se dedica da mesma forma, a gente se entrega da mesma forma. Só que a gente não quer que cresça, a gente não quer que chegue mais pessoas lá, porque as pessoas chegam porque elas estão com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, então ninguém quer que as pessoas desenvolvam a ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico. Mas infelizmente está crescendo, e um padrão de comportamento que a gente vê é pessoas que chegam lá, que buscam esse trabalho, mas que querem a solução externa. Que querem que a gente ali, como médiums que estão fazendo atendimento, ofereçam para eles uma cura milagrosa. E eles acabam se fechando, não se entregando a essa vulnerabilidade, não se entregando a de fato o problema deles ali naquele momento, não se concentrando em tentar achar uma solução interna e buscando a resolução externa. Mesmo, como eu falei, 5.300 anos atrás, Krishna já falava, e a gente vai percorrendo a história, a gente vai vendo até a gente chegar em Jesus,
E Jesus trazia a mesma coisa pra gente, de que tudo é interno. E que precisa do primeiro passo a gente ter essa humildade de saber que nada sabe. Mas as pessoas querem o tempo inteiro soluções externas. E aí não chega essa solução externa, essa solução mágica, gera frustração, a pessoa não se sente curada. Não se sente curada de algo que ela mesma se colocou. Ela precisa conseguir enxergar isso para conseguir dar o primeiro passo para sair. Senão fica difícil, a gente fica buscando soluções externas, buscando os culpados, sendo que a vulnerabilidade é nossa. A gente falou isso num vídeo também. O mundo acaba acontecendo, gerando situações pra gente que a gente não tem como não lidar, mas a gente pode escolher a forma com que a gente lida. E a forma que a gente lida afeta totalmente o que a gente vai fazer. E a gente entender essa vulnerabilidade é um passo importante para a gente entender que a gente não é perfeito, que a gente não é 100%, que a gente ainda tem um caminho para percorrer. Mas as pessoas acabam chegando e buscando muito lá para fora, lá para fora, lá para fora, sendo que Jesus Cristo, por exemplo, quando trouxe as 7 parábolas para a gente, em todas as parábolas o reino dos céus estava dentro de alguma coisa, mas a gente está sempre buscando esse reino dos céus fora. Então ele fala para dentro, a gente vai para fora. Ele fala para dentro, a gente vai para fora. Por que ele fala para dentro? Porque a transformação ela vem de dentro com a gente entendendo essa nossa vulnerabilidade e aí sim, buscando no meio externo a melhor forma de mudar. Mas o primeiro passo é enxergar a parte interna. E olha que observação importante. Você falou que o tratamento ele tem ali a duração de 5 quintas. São 5 semanas. Sim. Ou um mês, ou um pouco mais de um mês, dependendo aí da época do ano. A importância da pessoa ter consciência que para ela mudar não vai ser de um dia para noite. Sim. Até porque para você chegar lá, você também não chegou de um dia para noite. Sim. E é tão difícil as pessoas entenderem isso, né? Falo por mim, porque assim, elas realmente acham que passarem uma consulta, pegar uma folha de papel com um cardápio, pronto, agora vai. Elas acham que elas chegaram na sua consulta por algo do dia para a noite, né? Elas não percebem que, por exemplo, um processo de obesidade a pessoa construiu ao longo de meses, Sim, anos, sim. décadas e até atingir um grau muito elevado de obesidade. Ela não consegue enxergar que teve essa construção e ela quer que isso aconteça, esse emagrecimento assim, do dia para a noite, só passando na sua consulta, né? Ela vai lá na sua consulta e ela fala, agora eu passei no nutricionista, então agora vai acontecer. Não, mas espera aí, você passou no nutricionista, mas e a sua parte? Sim, tem gente que realmente... E tem outro ponto também. Tem as pessoas que fazem o tratamento inteiro, mas só o fato de ir até a consulta, o fato de ir até o centro, acha que está suficiente. Saindo do centro, saindo da consulta, não fazem nada de diferente. Uhum. E aí querem chegar naquele objetivo. Aí você fala, e o que a gente combinou de fazer, tal. Ah, você fez, então. Ainda não ajustei isso. Então, assim, é sempre bom fazer o tratamento e ter certas pausas nesse tratamento pra gente reavaliar o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Ele falou assim, a gente tem novamente uma conversa depois de 5 semanas pra gente ver a necessidade de mais 5, pra ver o que deu certo, o que não deu certo, o que você colocou em prática ou não. E na nutrição também é assim, né? A gente faz tratamento de X em X tempo, o menor que a gente tem é de 3 meses, mas é porque eu preciso, no mínimo, 3 meses, né? Você falou assim, eu preciso no mínimo 5 quintas, eu preciso no mínimo 3 meses para eu ver que os hábitos alimentares estão alterando. Então, assim, até o processo de obesidade, quando a gente conversa, é pelo menos 1 ano para mudança de hábito. E quando você chega no resultado, aí a alta vem mesmo depois de uns 2 anos. Que você consegue manter 2 anos mantendo o que você perdeu, então tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa com relação a essa questão da vulnerabilidade. Eu conheço o caso de pessoas que dizem assim, né? Eu vejo aquele doce, eu vejo aquela comida, aquela fritura e tal, e é mais forte do que eu. Eu não consigo resistir. Para mim é difícil demais, assim, passar e não comer e não pegar. Isso mostra
padrão comportamental, né? A pessoa. Não é só a questão do comer o doce ou comer a fritura. Tem um comportamento que leva essa pessoa a comer esse doce, a comer essa fritura. Que tem um comportamento que leva a pessoa a não seguir as suas orientações. Durante a consulta, como você faz para pegar esses padrões de comportamento, identificar essas vulnerabilidades e até, claro, né, brincando aqui, fazer um trabalho de psicóloga mesmo com esse paciente, porque às vezes não é só você falar assim, ó, não coma esse doce, no lugar do doce come alguma coisa. Não coma essa fritura e troque a fritura por alguma coisa mais saudável. Se você não identificar esse padrão de comportamento, se você não identificar essa vulnerabilidade que nem sempre ele te fala, é difícil existir essa transformação. Então, como é que você faz para fazer esse trabalho de psicóloga também, né? Na consulta? Claro, é brincadeira aqui, ela não é psicóloga, ela não é formada, ela não faz isso, mas Mas é uma linha muito tênue. é uma linha muito tênue, né? Como é que você faz para ser ali, identificar esses padrões de comportamento, identificar as vulnerabilidades e mais, não só identificar, mas mostrar para o paciente que, ó, eu identifiquei. Então a gente precisa atuar aqui também para você poder mudar. A gente tem. Existem diagnósticos em cima disso, né? Então, o que o pessoal mais conhece, mais popular, é compulsão alimentar, transtorno alimentar, né? Esses títulos. Mas é importante entender compulsão alimentar, por exemplo, é quando a gente vincula algo que aconteceu no nosso dia com qualquer alimento. Então, igual você trouxe o exemplo do doce, que é muito comum. Aí a pessoa fala, não, é que eu tenho compulsão. Mas assim, a compulsão, você não escolhe o que você vai comer. Ah, então eu tive uma dificuldade no meu trabalho. Ah, o meu marido me traiu, por exemplo. Eu vou descontar isso na comida. A pessoa não escolhe quando ela tem compulsão. Ela come o que tiver na frente. Ela vai comer sem perceber. Mas não fala, eu quero aquele doce do Lindt. Eu quero um bolo de pote. Ela não faz isso, né? Eu quero doce. Não. Ela vai comer sem perceber o que tiver pela frente, e aí a gente tem um diagnóstico e a gente precisa de um trabalho multidisciplinar em cima disso. Quando a gente fala em questão do doce, aí a gente vai tendo várias perguntas durante consulta para eu identificar essa relação. Porque pode ser algo fisiológico, às vezes a pessoa fica muito tempo sem comer, que a gente já conversou aqui em outros vídeos, e isso leva o corpo a pedir energia, e adivinha, ele não pede energia com vontade de alface, ele pede energia com vontade de doce. Então às vezes fala, nossa, tem uma vontade à tarde de comer doce? É claro, você não fez café da manhã, você comeu qualquer coisa no almoço, seu corpo tá pedindo energia, e aí ele vai atrás disso, né? Então às vezes é realmente fisiológico, essa vontade de doce, e aí eu vou verificando isso conforme a rotina do paciente, ou não, é algo também comportamental. Então, às vezes é um doce específico, quando é um doce específico a gente vai entender de onde saiu esse doce. Às vezes é um doce que a avó fazia, né, a avó já faleceu, é algum... Então a gente vai entendendo quais momentos sempre estiveram ali vinculados com aquele doce. Também é algo comportamental. Então eu vou pegando aquele doce e vou indo para trás, né? Eu vou indo para o passado ali do paciente para entender de onde está vindo essa vontade. Além disso, tentar conversar mesmo, é como se fosse uma lição de casa. Eu peço para o paciente me trazer 5 coisas que ele gosta de fazer além de comer. Então, seja doce ou seja salgado, se eu identifico que tem algo comportamental, eu vinculo com isso. Que a gente já conversou em outro vídeo também, né? Que eu já expliquei, já dei alguns exemplos aqui. Então, além do comer, o que a gente também gosta de fazer para trazer esse momento aconchegante depois de um dia de trabalho corrido ou não, e ter o acompanhamento psicológico. Falo que é uma linha muito tênue, mas precisa estar com terapia. Então, se eu identifico, a gente tem essa tendência de fazer a terapia, a gente tem algumas vias de acompanhamento, então a gente tem checklists semanais, a pessoa ela tem um vínculo, isso é muito de personalidade, mas uma coisa que funciona muito com pacientes que são mais numéricos, do checklist, a gente
organiza quantos sims e quantos nãos a pessoa vai fazer. E aí, semanalmente, a gente consegue ver quantos sims ela deu, quantos nãos ela deu, porque a gente só lembra do que a gente não conseguiu fazer. Mas o que a gente conseguiu fazer, a gente não se lembra. Verdade. Então, por isso que existe o check-in ali semanal, para ela de fato ver o que foi positivo ou não dentro daquela semana. Então, tem várias vias de tratamento, mas realmente é pura conversa. Conversa, perguntas estratégicas, conforme o paciente vai indo, eu vou entrando, não existe uma fórmula ali, né, de, eu tenho que perguntar isso ou aquilo, eu vou realmente mais intuitiva e vou até onde eu posso também, mas é uma linha bem tênue mesmo. Sim, e é interessante que a gente precisa achar as origens, né? Sim. A gente precisa achar o ponto de partida. E você sabe por que existe a vulnerabilidade? Sabe por que a gente sente que a gente é fraco, que a gente não consegue se manter o tempo inteiro daquele jeito? O Espiritismo ele explica um pouco isso pra gente. Se a gente olhar, hoje a Terra ela é um planeta de expiações e provas, a gente já comentou isso aqui também. Um planeta anterior, planeta inferior a um planeta de expiações e provas, é um planeta de mundos primitivos. A gente também falou. Mundos primitivos é um mundo onde o que domina é o instinto. Instinto de conservação, instinto de sobrevivência. Não tem muito ali um intelecto desenvolvido. Os seres que ali habitam, e nós já fomos esses seres, tá? Os seres que ali habitam, eles não são seres que raciocinam muito para agir. Na verdade, eles agem. E depois de agir, ou seja lá o que aconteceu, eles lidam com as consequências. Quando a gente vem para o mundo de expiações e provas, a gente começa a ter a oportunidade de controlar esses instintos e desenvolver o nosso intelecto através do livre-arbítrio, que é a oportunidade de escolha. A gente, diante de uma situação, a gente escolhe se a gente vai agir dessa forma ou se a gente vai agir de outra forma. Esse controle de instintos é difícil, porque no fundo, a gente tem isso muito enraizado. E você que está achando que não tem, passa por uma situação de estresse, de pressão, passa por uma situação que você acaba ficando muito nervoso, a tendência de você agir e falar, nossa, perdi a cabeça. Eu agi assim, dessa forma? Eu fiz isso? Nem lembra que fez. Por quê? Porque quando você é testado no choque, a tendência de você acabar agindo pelo seu instinto e não pela sua razão, ela é grande. E por que existe a vulnerabilidade? Porque nós estamos ainda aprendendo a lidar com esse livre-arbítrio. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com esse controle de instinto. Nós ainda estamos aprendendo a desenvolver a nossa moral e o nosso intelecto. E tudo aquilo que é novo gera insegurança. O que é o normal para a gente? Instinto de sobrevivência, instinto de conservação. O que é o anormal para a gente? A gente deixar esse instinto de lado e dar mais vazão e abrir as portas para o desenvolvimento intelectual e moral. A gente ainda, nesse processo de desenvolvimento moral e intelectual, a gente está muito no comecinho da nossa jornada. Então, o normal é a gente voltar para o nosso ponto de segurança. Quer ver como isso acontece na prática? Põe uma criança, não vou nem pôr um bebezinho que é muita apelação, mas põe uma criança de, 3, 4 anos num lugar cheio de pessoas desconhecidas. E aí, quando ela já estiver naquele desespero, mostra para ela o pai ou a mãe. O que ela vai fazer? Ela vai correr para o pai e para a mãe. Por quê? Porque é o instinto natural dela, ela sabe que ali é a segurança. Mas aquelas pessoas desconhecidas são oportunidades dela conversar, dela interagir, dela dialogar, dela aprender, dela conhecer, dela se aperfeiçoar e etc. Não. Mas ela vai voltar para o braço do pai e para o braço da mãe. Por quê? Porque é o ponto seguro dela ali.
é a mesma coisa com a gente nós ainda somos crianças espirituais. Nós ainda somos bebês espirituais. Então, o nosso ponto de segurança é o nosso instinto, é a nossa conservação. O nosso ponto de desafio para onde a gente tem que ir é de fato para esse caminho do desenvolvimento da moral e do intelecto. Sim. Só que, por que gera vulnerabilidade? Porque é novo, porque é inseguro, porque é difícil, porque é desafiador, porque requer esforço da nossa parte, requer sair da zona de conforto, requer fazer algo que a gente não está acostumado a fazer, algo que a gente, por exemplo, nos casos dos seus pacientes, você passa ali uma prescrição, um plano alimentar. Ali está tudo que ele precisa fazer. Então, os passos ele já sabe, só que ele sabe que precisa fazer, mas não faz. É a mesma coisa com a gente quando a gente fala do nosso espírito. Um planeta de expiações e provas é um planeta que é como se fosse de fato uma escola. Às vezes, quando a gente vai para a escola, quando a gente ia para a escola, na verdade, a gente tinha dias que a gente ia para aprender, tinha dias que a gente ia para ser testado, que era o dia da prova. Então a gente ia um dia para aprender, o outro dia a gente ia para a prova para ser avaliado. A nossa vida num planeta de expiações e provas é a mesma coisa. Tem dias que a gente aprende, tem dias que a gente é testado. Tem situações que a gente vai passar para o nosso aprendizado, para a gente até ensinar outras pessoas, e tem situações que a gente vai passar para testar realmente aquilo. Então, você sente que tem pessoas ao seu redor que te tiram do sério, por exemplo. Essas pessoas são testes que você tem para você pôr em prática a sua paciência. E isso gera esse sentimento de vulnerabilidade em você porque é difícil. É mais fácil você estourar e xingar todo mundo do que você lidar com essas pessoas. O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso melhorar? O que está acontecendo? Essa análise mais macro, essa análise você olhando de cima, é muito difícil para a gente fazer. Porque toca realmente nos nossos defeitos, nos nossos pontos negativos. E tudo isso é a causa dessa vulnerabilidade. É a causa desse sentimento de fraqueza. Esse sentimento de que você não vai dar conta, de que você não vai conseguir lidar. Esse sentimento de que você não vai conseguir lidar, que você não vai conseguir dar conta, nada mais é do que um ponto de partida para você realmente ganhar forças e enfrentar de cabeça erguida essa situação que você precisa passar para o seu desenvolvimento. Faz parte da nossa caminhada, do nosso espírito, até um dia, daqui a muito tempo, a gente ser um espírito crístico, ser de fato um Jesus Cristo. Eu acho que de lição de casa, que eu gostaria muito de recomendar é a pessoa se permitir sentir, se permitir ser cuidada, né? Permitir dar tudo certo e acreditar que vai dar tudo certo. Então, que você aí em casa consiga ter um minuto sozinha, refletir, né, sobre a vida. Se realmente não tem algo dando certo, permita-se ser ajudada, conte para alguém da família ou um amigo, veja quais ambientes vão te auxiliar nessa melhora e vá atrás desses ambientes, né? A gente já falou aqui em outros vídeos que o ambiente que a gente vive ou vai ajudar a gente ou vai piorar a gente. Então, que você tenha ali esse momento de reflexão e tome a decisão de ir atrás da ajuda. Acho que isso é muito importante. Sim, e do lado espiritual, acho que é um pouco disso que eu falei no final. Entenda que a sua vulnerabilidade, ela tem uma raiz. E que você precisa atacar essa raiz para você conseguir se fortalecer, para você conseguir se transformar. E que essa raiz é onde você vai ter realmente o seu ponto de desenvolvimento. Então entenda que você precisa de ajuda, você precisa se abrir para essa ajuda, mas quando essa ajuda chegar, deixa de fato essa ajuda entrar em você e fazer uma varredura mesmo nos seus pontos íntimos, assim, para você conseguir se fortalecer. Permita que isso aconteça e entenda o seu papel, a sua importância nesse processo. Certo? Perfeito. E lembrando a nossa clássica frase que a gente sempre fala, né? Corpo e espírito.
É o equilíbrio dos dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.